Enquanto Apolo estava em Corinto, Shaul completou sua viagem pelo interior da região e chegou a Éfeso, onde encontrou alguns talmidim. Ele lhes perguntou: Vocês receberam o Ruach HaKodesh quando passaram a confiar? Não, eles responderam. Jamais ouvimos falar da existência do Ruach HaKodesh. Nesse caso, ele disse: Que imersão vocês receberam? A imersão de João. Eles responderam. Shaul disse: Yohanan realizava imersão relativa ao abandono do pecado e à volta para Deus. No entanto, ele disse que as pessoas deveriam confiar naquele que viesse depois dele, isto é, em Yeshua. Ao ouvir isso, eles foram imersos no nome do Senhor Yeshua, e quando Shaul pôs as mãos sobre eles, o Ruach HaKodesh desceu, e eles começaram a falar em línguas e profetizar, e eram ao todo 12 pessoas. Shaul foi à sinagoga e durante 3 meses falou-lhes com ousadia, dialogando e tentando persuadir as pessoas a respeito do reino de Deus. Algumas pessoas, porém, começaram a se endurecer e recusaram-se a ouvir, passando a difamar o caminho perante toda a sinagoga. Então Shaul retirou-se, levando consigo os talmidim, e passou a manter diálogos diários com judeus e gregos na Yeshivá de Tirano. Isso aconteceu durante 2 anos, para que todos os judeus e gregos que viviam na província da Ásia ouvissem a mensagem a respeito do Senhor. Depois realizou milagres extraordinários pelas mãos de Shaul. Por exemplo, lenços e aventais tocados por ele eram levados às pessoas enfermas. Elas eram curadas de suas doenças e espíritos malignos as deixavam. Então, alguns judeus exorcistas que viajavam de um lugar para o outro tentaram fazer uso do nome de Yeshua em relação às pessoas com espíritos malignos. Eles diziam: Eu o exorcizo no nome de Yeshua, anunciado por Shaul. Certa vez, 7 filhos de um Cohen Hagadol chamado Skeva estavam agindo dessa forma. E o espírito maligno respondeu-lhes: Conheço Yeshua, sei quem é Shaul. Mas e vocês? Quem são? O homem com o espírito maligno caiu sobre eles, subjugou-os e os espancou tão severamente que eles correram para casa nus e sangrando. Quando tudo isso se tornou conhecido dos moradores de Éfeso, sobreveio um temor a todos os judeus e gregos, e o nome do Senhor Yeshua foi dito em alta conta. Muitos dos que haviam anteriormente feito profissão de fé regressaram e reconheceram em público suas práticas ímpias, e um considerável número de pessoas envolvidas com práticas ocultistas lançaram seus pergaminhos em uma fogueira e os queimou em público. Quando foi calculado o valor dos pergaminhos queimados, chegou-se à quantia de 50.000 dracmas. Desse modo, a mensagem a respeito do Senhor continuou a crescer de forma poderosa. Algum tempo depois, Shaul decidiu, pelo Espírito, passar pela Macedônia e Acaia, e então ir a Jerusalém. Depois de ir a esses lugares, ele disse: Preciso visitar Roma. Então enviou 2 de seus auxiliares, Timóteo e Erasto, para a Macedônia. Entretanto, ele mesmo permaneceu um pouco mais na província da Ásia. Por volta dessa época, ocorreu um dos maiores tumultos por causa do caminho. Havia um ourives, chamado Demétrio, que fazia objetos ligados à adoração da deusa Ártemis. Empregador de um grande número de artífices, ele convocou uma reunião com todas as pessoas ligadas a esse ramo e disse: Homens, vocês sabem que nosso sustento provém do ramo em que trabalhamos.
e podem ver e ouvir por si mesmos que não só aqui em Éfeso, mas em quase toda a província da Ásia, esse tal de Shaul tem convencido e desviado um número considerável de pessoas, dizendo que os deuses criados por seres humanos não são deuses. O perigo não está apenas na má reputação que teremos, mas também no fato de que o templo da grande deusa Ártemis cair em descrédito. Isso poderia acabar com a própria deusa que é adorada por toda a província da Ásia e em todo o mundo, rebaixando sua majestade divina. Ao ouvir isso, eles ficaram tomados de fúria e começaram a gritar: grande é Ártemis dos Efésios! A cidade de imediato ficou tumultuada. A multidão, como um só homem, afluiu ao teatro, arrastando consigo Gaio e Aristarco, companheiros de viagem de Shaul na Macedônia. Shaul desejava apresentar-se pessoalmente à multidão, mas os Talmidim não os deixaram ir. Até mesmo alguns oficiais da província, amigos dele, enviaram-lhe uma mensagem suplicando que ele não se atrevesse a entrar no teatro. Enquanto isso, uns gritavam uma coisa e outros gritavam outra, porque a assembleia estava em uma confusão total. A maioria das pessoas nem sabia por que estava lá. Alguns indivíduos explicaram a situação a Alexandre, a quem os judeus haviam empurrado para a frente. Alexandre sinalizou pedindo silêncio, esperando fazer ao povo um discurso em sua defesa. Assim que eles perceberam que Alexandre era um judeu, começaram a gritar em uníssono, grande é Ártemis dos Efésios, e o fizeram durante quase 2 horas. Por fim, o escrivão da cidade conseguiu acalmar a multidão, homens de Efésio, e ele disse: existe alguém aqui que não saiba que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Ártemis e da pedra sagrada que caiu do céu? Tudo isso é indiscutível. Portanto, é melhor que vocês se acalmem e não façam nada de forma irrefletida. Vocês trouxeram esses homens que não roubaram o templo nem insultaram sua deusa. Dessa forma, se Demétrio e seus companheiros têm alguma reclamação contra qualquer pessoa, os tribunais estão funcionando e os juízes estão lá. Que eles apresentem a queixa, e os outros sua defesa. Mas se vocês quiserem algo mais, devem decidi-lo por meio de uma assembleia legítima. Corremos perigos de sermos acusados de promoção de um levante pelo ocorrido hoje. Não há justificativa para isso, e se formos inquiridos, seremos incapazes de dar uma explicação razoável para esta reunião ilícita. E com essas palavras desistiu da multidão. Então, com essas palavras, despediu a multidão. Tá? Então, eu estou lendo aqui nessa versão de Davi Stern, né, que foi, eu sempre escrevo aqui, que ela foi traduzida direto do original para o inglês, depois do inglês para português. Eu li Atos 19, tá bom? E espero que vocês consigam ouvir até o final, e quem ouvir até o final comenta, tá bom? Ficam na paz do Senhor Jesus.